Eu costumava ser tão apaixonado e dedicado ao meu trabalho, mas agora tudo parece uma tarefa árdua e sem sentido. E até sinto-me desconectado dos outros e até de mim mesmo, como se estivesse apenas sobrevivendo ao invés de viver de verdade. É esmagador pensar que ainda tenho que passar por isso dia após dia, mas não sei como escapar desse ciclo vicioso. Sinto que estou queimando por dentro. Não sei como posso encontrar uma saída desse buraco escuro que me encontro. Meu nome é Ive Camanducci, eu sou psicóloga, especialista em comportamentos positivos e saúde mental. Esse é meu canal para sessões de terapia aberta, seja muito bem-vindo. Gente, essa sessão que eu acabei de ler para vocês um trecho, porque eu faço anotações das sessões com os pacientes, e essa foi uma sessão de arrepiar. Eu sou daquelas que sente o que o paciente sente, eu choro junto, meus pacientes sabem disso, tem alguns que assistem aqui as sessões abertas também, eles sabem disso. E ver a dor dessa pessoa foi muito sofrido. O nome dessa dor é burnout, que ao pé da letra significa queimar para fora, esgotar completamente. A psicologia, ela se apropriou desse termo, desse nome, para descrever essa exaustão que o indivíduo sente frente a uma rotina esmagadora de trabalho. Então, Ive, o que é burnout? O que é esse nomão aí? O que é isso que eu ouço as pessoas dizerem que tem? É uma síndrome. E veja bem, síndrome não é doença, é apenas um conjunto de sinais e sintomas sobre alguma coisa. Então, assim, é uma síndrome resultante de um estresse crônico no local de trabalho que não foi satisfatoriamente gerenciado por essa pessoa. Então, a pessoa cansada, ela faz uma pausa e descansa. Ela fica zerada, ela fica pronta para assumir novamente a sua semana. Enfim, ela descansou. A pessoa exausta, ela tira férias, por exemplo, e continua exausta. Não há descanso para ela. A pessoa em exaustão, ela precisa de uma mudança de hábitos e de estilo de vida. Não basta só descansar. Ela tira férias, sabe? Ela acorda e já acorda cansada, exausta. A pessoa que já acorda daquele jeito cansado. Então, que vai para o trabalho totalmente sem paixão, sem expectativa de nada. Essa hora é a mais crítica e que muitos ignoram. Você caminha com o seu corpo na reserva já há muito tempo. Não se vê ou se percebe. E onde chegamos? Em tamanha exaustão que a pessoa passa a apresentar sintomas e sinais mais severos, físicos e emocionais. E o principal, já apresenta perda de funcionalidade e sofrimento no seu trabalho. Esse é o ponto aqui chave. Essa perda de funcionalidade, você já não vai conseguindo mais operar, raciocinar, fazer suas tarefas. Aqui eu abro um parêntese porque a teoria do burnout foca muito no trabalho. Aqui eu abro um parênteses, porque é bem claro o diagnóstico de burnout. Vocês vão ver muita polêmica de RH de empresa que não aprova o pedido que a pessoa entrou com pedido de burnout para ter afastamento. Enfim, isso dá muito pano para manga. E por que dá? Porque, em teoria, o burnout ele foca apenas no ambiente de trabalho, mas isso pode começar no trabalho e afetar outras áreas da vida da pessoa. Mas às vezes o que pode acontecer também, por isso que o diagnóstico fica difícil, é que a pessoa, ela às vezes, como ela não dá sinais claros dessa disfuncionabilidade dentro da empresa, todo o desgaste até que chegue nisso, a empresa já categoriza antes como uma depressão, como algo que essa pessoa já apresentava antes de se dizer com burnout. Então, o diagnóstico ele fica muito conturbado, é muito difícil diagnosticar
propriamente o burnout. O burnout ele é caracterizado por 3 características marcantes. A primeira delas é exatamente essa, a exaustão emocional, que é esse sentimento de esgotamento emocional e falta de energia para lidar com as demandas do trabalho e da vida pessoal, porque depois culmina na vida pessoal, não tem como a gente diferenciar, mas começar na vida pessoal e ir para o trabalho descaracteriza o burnout. A segunda coisa é a despersonalização, então atitudes negativas, cínicas e de distanciamento em relação ao trabalho e aos colegas e aos clientes. Então a pessoa com burnout ela já começa a entrar num não importismo tão grande por esgotamento que ela passa a ser cínica, ela passa simplesmente a não ligar, ela se afasta das pessoas, ela não quer ficar ouvindo, sabe? Tudo incomoda, tudo irrita, as pessoas começam a ficar chatas ao redor, você vai ficando cada vez mais sem paciência para lidar, vai tendo aquela preguiça, sabe aquela preguiça mental de tipo, ai, vem falando, nossa, Ou então você já não faz mais nem questão do você já volta ali e continua trabalhando, entendeu? Foca no trabalho e aí acaba criando esse forte distanciamento das pessoas, do trabalho, dos colegas, dos clientes. Tem pessoa que já não quer mais nem atender o cliente, para você ver o tamanho da disfunção que gera. Terceiro ponto é a baixa realização pessoal. Então, o sentimento de ineficácia no trabalho, diminuição de satisfação profissional e falta de senso de realização nas atividades que produz. A pessoa faz e ela não se sente mais realizada com aquilo que ela está fazendo. Aquilo não faz mais sentido para ela. Ela está tão esgotada que ela não consegue ver prazer no ganho secundário dela, não existe. Nem o dinheiro mais para ela é motivador. Nada. Ela vai mesmo assim, sabe, quase que no automático. Ela vai porque tem que ir, né, e tal, mas ela não tem nenhum prazer, ela não tem nenhuma alegria, ela não tem nenhuma realização naquilo, ela só vai lá, cumpre e vai embora, cumpre e vai embora, cumpre e vai embora, não conversa, não tem amigo, não tem prazer, e pouco levanta. Uma marca clássica do burnout é que refere-se especificamente a fenômenos que ocorrem no contexto ocupacional, então é no ambiente de trabalho. Não deve ser aplicado esse termo, eu tô tendo um burnout, tô em burnout, para outros contextos que não são de trabalho, por exemplo, maternidade, casamento, meu casamento tá me esgotando tanto que tá me dando um burnout. Não, casamento não dá burnout, maternidade não dá burnout, vida social ativa em excesso não dá burnout, o que dá burnout é trabalho. Então, a gente precisa ter isso bem claro na hora de a gente entender quando alguém fala, fulano teve um burnout. Você já sabe em que área que foi, porque é um recorte do trabalho, não foi na casa dele. Na casa dele tá bem, tá tudo bem, né? É no trabalho que tá, de alguma maneira, sendo aversivo para ele, tá causando aquela demanda sobre a pessoa. O que eu acho importante dizer também é que ele não está no DSM, a gente não vê isso no DSM, né? Ainda é só codificado no CID, que é o CID-10 e o CID-11, que vai trazer essa nomenclatura pra gente. Então, não como uma doença, e sim como fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde. Então, eu acredito que logo isso também já vá pro DSM, porque é onde a gente consegue classificar as doenças mesmo, médica, de uma forma clínica, para poder isso ser validado. Mas é real, existe, tem diagnóstico, tem tratamento e a gente valida isso pelo CID por enquanto. Então, não é um diagnóstico simples de fazer, como eu já disse aqui. É preciso excluir algumas hipóteses de doenças mentais para então dizer que a pessoa tem é burnout. É preciso um diagnóstico clínico, um diagnóstico preciso, de alguém que realmente consiga fazer essa avaliativa, um psiquiatra, um psicólogo, ele vai te ajudar com isso, tá? Então, o burnout é mais comum em profissões que envolvem altos níveis de estresse, de pressão, de responsabilidade. Então, por exemplo, profissionais da área da saúde têm muito burnout, educadores, profissionais de emergência e outros aí, quem trabalha geralmente com finanças, fica realmente muito pressionado e é o que mais chega, pelo menos na minha clínica, são esse tipo de profissão. Também pode ser desencadeado por uma série de fatores, como excesso de trabalho, falta de conhecimento, conflito, por exemplo, aquilo que eu expliquei, né? Numa outra sessão de terapia.
quando às vezes a gente tem uma demanda de desafio e a habilidade é menor do que a demanda de desafio que a gente tem, falta conhecimento, e aí gera um estresse danado, e o pico pode entrar numa situação tão sufocante de exaustão que o burnout acontece, né? Então, conflitos também no ambiente de trabalho é motivo, sobrecarga de responsabilidades também gera burnout. As consequências do burnout podem ser muito graves e incluem problemas de saúde física e mental. O aumento do abstencionismo na empresa, a queda da produtividade, conflitos no trabalho e até mesmo a saída precoce do emprego. Você não aguenta ficar, né? Você entra num pico de exaustão tão grande que aquilo para você não faz o menor sentido e você acaba trocando de emprego e saindo e não consegue ficar. O que eu considero importante você saber aqui nessa sessão, e é esse o meu objetivo, é trazer estratégias de prevenção e gestão do burnout. É isso que eu acho que é de fato uma forma prática e que vai conseguir fazer com que você tenha aí uma prevenção e uma gestão disso que está acontecendo de uma maneira prática para você. Então, eu vou trazer aqui algumas ferramentas e para te ajudar a lidar com esse estresse e as demandas do trabalho de forma saudável e evitar esse esgotamento. O número 1 é o autoconhecimento. Ele vai te ajudar a conhecer os seus limites e reconhecer os primeiros sinais de estresse e exaustão, que é algo essencial. Então, praticar essa autoconsciência ajuda a identificar quando você está se aproximando de um estado de burnout e te possibilita a buscar ajuda ou a tomada de medidas preventivas. Segundo ponto, estabelecer limites. Estabelecer limites vai te ajudar a definir limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. É importante para evitar a sobrecarga, gente. Evita levar trabalho para casa, reserve um tempo para as atividades, para os seus hobbies, atividade física, coisas que promovam o seu relaxamento e o seu bem-estar. Terceira coisa, praticar o autocuidado. Priorize sua saúde física e mental. Isso inclui uma dieta equilibrada, atividade física regular, boas noites de sono. Reservar um tempo para atividades que proporcionem prazer e relaxamento também é fundamental. Quarta coisa, comunicação aberta. Mantenha linhas de comunicação abertas com os seus colegas e supervisores para expressar suas preocupações, solicitar ajuda quando necessário e evitar o isolamento. Não fica sozinho, não carrega tudo você, não acha que só você vai dar conta, põe aquele piano todo nas costas e quer tocar sozinho, que só vai te gerar um estresse e uma estafa muito grande. O 5 ponto, fortalecer o suporte social. Cultivar relacionamentos positivos no trabalho e fora dele pode proporcionar uma rede de apoio emocional que ajuda a lidar com os desafios. Amigos, colegas de trabalho, família, você conversar com essas pessoas sobre o que está acontecendo, receber esse suporte emocional, faz toda a diferença para que você consiga manter aí uma regulação das suas emoções. E o 6º e último ponto, definir metas realistas. Então estabeleça metas alcançáveis e realistas no seu trabalho e celebre com seus sucessos. Evite a tendência de se sobrecarregar com excesso de tarefas. É muito importante que você coloque metas que você vá atingir. Pensa num gráfico. Desafios e habilidades. Os seus desafios e as suas habilidades, eles têm que estar proporcionais. O seu desafio e a sua habilidade, eles têm que estar proporcionais. Então eles têm que vir aqui, ó, caminhar juntos. Porque se o seu desafio estiver maior e a sua habilidade aqui é pequenininha, o que vai acontecer? Você vai surtar. Porque um desafio gigante, uma habilidade pouca, aquilo vai te sufocar. Você não vai conseguir atingir a meta, você não vai conseguir atingir aquilo que você se propôs. Então, sempre se proponha coisas que as suas habilidades e aquilo que tem de ser feito são coerentes. Ah, Ivy, mas então eu vou ficar sempre conformada, nunca vou mudar de nível. Quando tiver que mudar de nível, mude as duas coisas juntas. Aumente, então, ou então se organize para essa mudança de nível, que é o ideal.
capacite primeiro, mexa nas suas habilidades, melhore as habilidades e depois suba as metas, porque daí você não vai ficar tão apertado, tão sufocado para conseguir cumprir e dar conta de tudo que você precisa. Lembrando que cada pessoa é única e pode responder de maneira diferente a essas estratégias. Então, é importante encontrar o que funciona melhor para você, adaptar essas práticas de prevenção e gestão de burnout à sua realidade. As organizações também têm um papel importante em criar um ambiente de trabalho saudável, promovendo o bem-estar de todos os colaboradores e incentivando uma cultura de apoio e de respeito. Mas não fique esperando que isso só pode vir por parte da companhia, da empresa. Tenha você também bons hábitos, autorresponsabilidade, que é fundamental você ter isso consigo. Então, tenha bons hábitos e autorresponsabilidade consigo. A empresa não fará isso por você, ela não fará com que você se responsabilize pelas coisas, você que tem que tomar isso pra você. Porque quando a gente toma isso pra gente, a gente determina o quanto a gente consegue e o quanto a gente não consegue. Se as nossas habilidades estão compatíveis para aquele desafio, se aquele desafio que me foi lançado está compatível para a minha habilidade. Então, para a sessão de terapia aberta de hoje era isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam também se cuidar. Se inscreve no meu canal, aciona aí o sininho para as próximas sessões de terapia aberta para você ser notificado. E eu te vejo numa próxima sessão. Até mais!